Quando nós falamos de Deus, nós podemos ver um grande número de atributos e características que as pessoas encontram para falar de Deus. É como se eu perguntasse para você hoje, aqui nesta noite, quem é Deus? Quem é Deus para você? Hoje, Deus com certeza, Ele quer falar comigo e com você. Só que de uma maneira diferente, para que o impossível de Deus possa acontecer nas nossas vidas. Eu creio que Deus quer fazer o seu impossível acontecer aqui neste lugar, nesta noite. Quem é Deus? Volto a perguntar. Ele é fiel. Ele é um ser verdadeiro. Ele é o Criador dos céus e da terra. Ele é o nosso Pai. Ele é maravilhoso. Ele é santo. Ele é poderoso. Ele é Deus forte. Ele é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Também Ele é amor. Ele é misericordioso. Ele é justo. Ele é onisciente. Ele sabe de todas as coisas. Ele é onipresente. Tem todo o poder. Ele é onipotente. Deus, se a gente for falar de Deus, o que é Deus para as nossas vidas, a gente poderia ficar aqui horas dizendo o que é Deus, o que Ele pode fazer e o que Ele faz nas nossas vidas. E a vontade de Deus para abençoar a cada um de nós, de uma maneira especial. Deus, Ele nunca se esquece de nós, Ele nunca nos abandona, Ele nunca nos decepciona. Deus, Ele mantém a sua fidelidade com cada um de nós. O propósito de Deus é nos capacitar, é abençoar as nossas vidas. Esse é o plano de Deus para cada um de nós. E no meio dessas lutas, dessas dificuldades, às vezes a gente se depara com uma certa situação e a gente pensa, meu Deus, mas o que está acontecendo e o porquê que está acontecendo? Mas Deus sabe de todas as coisas. E se Deus tem permitido, e se Deus está permitindo, que seja feita a sua vontade. Mas que Deus cuida dos seus, isso Ele cuida. Quando Deus falou com Moisés, foi algo extraordinário. E a Bíblia fala que Moisés, naquele momento, ele falou com Deus, mas quem sou eu? Quem sou eu para chegar a Faraó e tirar o povo que está escravizado há tantos anos no Egito? Mas Deus não estava falando com Moisés que seria ele, propriamente que seria o que tiraria o povo de lá. Mas Deus disse, eu estou te enviando. Mas é Deus que opera o milagre. É Deus que faz o milagre acontecer. E Deus, Ele age através das nossas vidas. E às vezes Deus tem falado comigo e com você, e às vezes nós temos perguntado para Deus, quem sou eu? E Moisés ainda tinha uma deficiência, ele era gago. Ele tinha uma dificuldade ainda para se comunicar. Ou seja, quem sou eu? Eu sou o último que poderia ser escolhido. Mas Deus escolhe quem Ele quer. Deus capacita quem Ele quer. E Deus dá graça
para que a gente possa fazer a sua vontade. Quando Moisés perguntou para Deus: Senhor, quando o povo perguntar quem me enviou a eles, quem é o Senhor para que eu o apresente? Qual é o seu nome? O que direi? Em nenhum momento Deus disse para ele: eu sou o Deus misericordioso. Eu sou o Deus fiel. Eu sou o Deus poderoso. Não. Ele diz: eu sou o que sou. Foi a resposta de Deus para Moisés. Será que quando eu e você ouvimos essas palavras, será que tem algum significado? Será que tem algum sentido para nós? Eu fico pensando, Moisés naquele dia, será que ele entendeu o que significava isso? O que Deus de fato estava falando com ele? Porque quando nós nos deparamos com uma coisa ou situação, às vezes não muito clara, a gente fica indeciso, com uma incerteza no nosso coração. Ou será que não entendemos absolutamente nada do que Deus falou a Moisés e está falando com a gente aqui nesta noite? Deus quer ensinar a cada um de nós como alcançar o impossível. Amém, irmãos? Talvez nós fazemos muitas coisas, mas fazemos aquilo que é possível fazer. Mas o impossível, somente Deus pode fazer. Mas como eu e você muitas vezes não conseguimos fazer o que é impossível, pensamos que talvez Deus não possa fazer. O que nós precisamos é nos posicionar e tomar atitude diante de Deus. Porque o impossível, aquilo que eu e você precisamos, Deus fará nas nossas vidas. Talvez você esteja pensando no teu coração, mas é muito difícil, é muito complicado. Você que não sabe a situação que eu estou passando, ou as dificuldades que eu tenho enfrentado, mas Deus sabe. E Deus continua sendo maior do que as tuas lutas. Deus continua sendo maior do que as nossas adversidades. Deus é maior do que os nossos problemas. Deus é Senhor dos céus e da terra. E Deus pode mudar a nossa situação. Deus, Ele quer que eu e você entenda realmente quem Ele é. Quando Deus disse que o seu nome era o Eu Sou, tem um significado muito importante para as nossas vidas. Eu aprendi que quando Deus diz que Ele é o Eu Sou, Ele está dizendo para Moisés e também para nós que estamos aqui nesta noite, que Ele é o que eu e você precisamos que Ele seja na nossa vida. Amém, irmãos? Deus quer que eu e você entenda que Ele é o que eu e você precisamos que Ele seja na nossa vida. O que você precisa na sua vida? Qual a sua necessidade? O que você precisa que Deus faça? Deus, Ele é aquilo que nós precisamos que Ele seja na nossa vida. Quando nós entendemos isso, a coisa muda. Eu creio que depois Moisés, ele pôde entender esse significado, ou seja, ele entendeu o porquê que Deus falou com ele dessa maneira. Ou seja, Deus estava falando com Moisés, falou: olha, Moisés, eu serei o que você precisa que eu seja ali naquele Egito. Eu serei aquele que te dará força,
aquele que vai te sustentar, aquele que vai te dar condições para livrar o meu povo dessa escravidão. Quando nós entendemos isso na nossa vida, fica muito mais fácil para a gente enfrentar uma situação o qual nós estamos enfrentando nesses dias. Ou seja, quando as lutas, as dificuldades, quando você vê ou assiste ou alguém fala dar uma notícia e por sinal a pior que poderia ser, você pode entender no seu coração, o meu Deus é aquilo que eu preciso que Ele seja na minha vida. Ou seja, Ele é a minha proteção. Ele é o Deus que me dá condição de suportar e de enfrentar. Quando nós conseguimos entender tudo isso, nós não sentimos só, ou desprotegidos, ou abandonados, mas nós temos certeza que nós estamos sendo guardados pela mão do Senhor, que Deus cuidará de nós.